Será que o preço do Bitcoin bate US$ 1 milhão até 2027? Atualmente ele está sendo cotado a US$ 109 mil. Hoje eu quero te contar o que eu penso a respeito, do que eu imagino que seja mais um canto de sereia e que você está mais vulnerável do que imagina. É você, meu marujo alegre e bom? Na mitologia grega, as sereias eram criaturas com vozes hipnotizantes. Elas encantavam os marinheiros com cantos tão belos que eles perdiam o controle e se jogavam no mar para nunca mais voltar. Ulisses, o herói da Odisseia, sabia do risco e fez algo genial. Mandou sua tripulação tapar os ouvidos com cera e ele mesmo amarrou ao mastro do navio. Assim, ele podia ouvir o canto sem se deixar levar. Agora corta para hoje. O canto mudou. Ele vem em forma de vídeos dizendo: o Bitcoin vai a US$ 1 milhão. Essa é a próxima moeda que vai explodir depois do Bitcoin. Essa é a sua última oportunidade de comprar. É o mesmo feitiço, só que com outro disfarce. E se você não tiver um mastro, não tiver um plano, uma boa estratégia, uma boa dose de racionalidade, você também pode afundar achando que está navegando rumo à sua liberdade financeira. O psicólogo e ganhador do Nobel em Economia, Daniel Kahneman, escreveu um livro fundamental chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nele, ele explica que o nosso cérebro opera com dois sistemas. O sistema 1 resolve problemas simples automaticamente. Ele usa atalhos mentais para tomar decisões rápidas, mas pode cometer erros. O sistema 2, ele entra em ação em tarefas mais complexas. É mais preciso, mas exige esforço e atenção. Quando você vê uma manchete ou um vídeo dizendo que o ativo pode subir mais do que 1000%, adivinha qual sistema é ativado primeiro? Sim, isso mesmo, é o sistema 1. Ele adora uma resposta simples, um ganho fácil e uma recompensa instantânea. Qual o problema? Ele ignora os riscos, ele não calcula, ele não verifica, ele só reage. O sistema 1, ele escuta o canto da sereia e acredita. Ele só quer o prazer de uma resposta simples. Compre agora e fique rico. Esses cantos modernos se aproveitam de falhas mentais que todos nós temos. São os chamados vieses cognitivos. No livro Rápido e Devagar, o autor menciona alguns vieses cognitivos. Um deles seria o viés da confirmação, que você procura por conteúdos que reforcem aquilo que você quer acreditar. O outro seria o viés da ancoragem, que alguém diz que o Bitcoin vai a 1 milhão e você toma como referência, mesmo que não faça sentido. Então, jovens, sobre o Bitcoin a US$ 1 milhão, na minha opinião, eu acho que ele vai atingir esse valor, mas pode ser que não aconteça. Então, eu prefiro acreditar em dados, prefiro acreditar em gráficos. E para isso, eu já deixei separado o gráfico do Bitcoin, te mostrar qual que é o meu racional aqui, tá? Ah, ele vai chegar em a US$ 1 milhão. Foda-se, foda-se, eu prefiro acreditar no curto e médio prazo. No longo prazo a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, para o médio prazo, eu venho seguindo a teoria das ondas de Elliott, e Elliott fala que o mercado se movimenta em 5 ondas. Não vou te explicar toda a teoria, mas o que eu quero te dizer é que nós estamos numa quinta onda do movimento. Isso significa que a gente está no final da festa, então a gente precisa ter cuidado. Cuidado para não entrar no topo. Então eu tenho alvos aqui para o Bitcoin no valor de US$ 146 mil até US$ 176 mil para esse ciclo, utilizando-se da teoria das ondas de Elliott e utilizando de extensão de Fibonacci. Esses seriam os meus alvos, então, 146 e 176. Acho que eu ficaria confortável em trocar os meus bitcoins por dólares, sair do mercado, até porque a gente já está vendo no gráfico semanal divergências grandes aqui, tá? Então, aqui é uma divergência grande, né? Então, se você olhar aqui o preço do RSI está fazendo um preço mais baixo, é um movimento de topo mais baixo, e aqui está fazendo um movimento de topo mais alto. Então, isso já é um alerta que a gente está chegando no fim do movimento, né? Para aqueles que falam que já chegamos no fim do mercado, né, no fim do ciclo, aqui é o site da CoinGlass, e ele mostra 30 indicadores dizendo que a gente não chegou perto do topo ainda. Então, eu gosto bastante de dois indicadores aqui, que seriam o Peace Cycle Top e o outro seria o MRV. Então, quando esses indicadores chegar próximo desses valores e estiver me mostrando venda,
é um sinal forte que a gente tá em topo. Mas veja que dos 30, nenhum está me mostrando que é para vender, né? Nenhum não está me mostrando que é fim de festa, né? Que é topo. Então, para quem não montou posição ainda, eu aconselho comprar alguns bitcoins, mas lembre-se que você está comprando com alto risco, porque o RSI está elevado, está em sobrecompra, né? Então, você vai realizar compras. Só que, claro, esse aqui é o gráfico semanal, né? Mas você vai procurar fazer compras sempre com RSI mais baixo, sobrevendido, nunca com ele sobrecomprado, né? Então, siga essa estratégia. Então, se você for fazer compras agora de DCA, de preço médio, procure fazer quando o RSI estiver mais sobrevendido e não sobrecomprado. E se você ficou com alguma dúvida a respeito do indicador RSI, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que lá eu comento sobre outros indicadores. Então, para concluir, o problema não é o Bitcoin nem os ativos promissores. O problema é o jeito como a gente toma as nossas decisões, muitas vezes com base na emoção. O verdadeiro investidor é como Ulisses, que sabe que o canto é sedutor, mas ele se amarra ao mastro da racionalidade, ele resiste, ele tem um plano. Então, quando alguém te disser para comprar algum ativo, pare e pense: será que aquela pessoa já não está comprada? Será que ela não quer vender na minha cabeça? Então, tenha uma estratégia. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder depois. Até a próxima!